Olá! O direito econômico no Brasil pede mais especialização. Qual o melhor caminho para reduzir o tempo de tramitação dos processos? O Judiciário pode contribuir com isso por meio de especialização de varas privativas ou especialização de varas de forma parcial e mesmo até a especialização do julgamento desses processos em tribunais recursais. A agilidade do modelo americano é defendida por especialistas. É permissível, é factível, então deve haver o que a Suprema Corte dos Estados Unidos denomina Judicial Deference. Deve o Judiciário ter uma deferência à administração porque se trata de respeitar a reserva de administração. Decisões não qualificadas atrasam e dificultam o ambiente de negócios e prejudicam a geração de riquezas. Um problema não apenas econômico-jurídico, mas de desenvolvimento. É errado pensar que o benefício para a empresa é para o dono da empresa. O benefício para a empresa é um benefício para o país, para o consumidor e para todos nós. Os desafios da judicialização, da defesa da concorrência, da regulação e do comércio internacional. Em discussão hoje no Justiça para Todos, que está só começando. A gente começa o programa com as notícias que foram destaque na Justiça Federal. Confira. A cerimônia de posse do juiz federal Walter Schwengner de Araújo para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público no biênio 2015 a 2017 ocorreu no dia 10 de novembro na sede da instituição em Brasília. O conselheiro passa a ocupar a vaga destinada ao Supremo Tribunal Federal no CNMP. O novo conselheiro lembrou sua trajetória desde a candidatura ao cargo e ressaltou ainda o papel de destaque do CNMP na defesa dos princípios da democracia e do ordenamento jurídico. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça foi palco do coquetel de lançamento do livro Proporcionalidade, Bem Jurídico e Tutela Penal do Meio Ambiente, do juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas. A obra tem a participação dos ministros do STJ, Félix Fischer, que fala sobre o tema no prefácio, e Humberto Martins, que faz a apresentação. Além de demarcar limites materiais do direito penal ambiental, a obra também aborda um problema grave: a intervenção penal antes da produção do dano. O autor é mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado de Amazonas, onde foi titular da 2ª Vara Federal Criminal. Atualmente é juiz federal em Brasília. Nomes de peso do comércio internacional reunidos em Brasília para discutir os rumos do direito econômico. O que fazer para agilizar a tramitação dos processos? Entre tantas propostas, uma palavra foi unanimidade: especialização. O direito econômico veio para regular monopólios e oligopólios, situação em que uma ou mais empresas dominam o mesmo mercado, e também para impedir novas fusões e incorporações que possam gerar casos de concorrência desleal e manipulações de preços. O maior desafio é encontrar um meio termo em que se garanta os direitos do devido processo legal, que são constitucionais e queridos de todos os brasileiros, e ao mesmo tempo que se possa não demorar tanto, porque o direito econômico exige uma celeridade maior, é aquilo que se chama tempo econômico. E o tempo econômico é fundamental para uma empresa, e não só para a empresa, porque a empresa, tudo que ela faz, vai ter também influências no consumidor e em toda a população. A empresa muitas vezes deixa de fazer certas coisas a que teria direito porque o tempo não é econômico, e isso não é bom. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é um órgão técnico ligado ao Ministério da Justiça e é o responsável por analisar fusões, além de investigar e julgar casos de formação de cartel e outros crimes contra a livre concorrência. O problema é que os processos administrativos que passam pelo CAD quase sempre vão parar na Justiça. O CAD tem um índice alto de sucesso no judiciário, de confirmação das suas decisões, beira 80%, e esse índice tem gerado um efeito bastante positivo, que é o fato de as empresas terem procurado o CAD para fazerem acordos nos processos ainda no CAD. 3 anos atrás nós tínhamos, em termos de arrecadação, mais ou menos 40 milhões de reais por ano de arrecadação decorrente de acordos com as empresas no CAD. Hoje nós já arrecadamos até o final de outubro 400 milhões.
Então isso é de fato um efeito muito positivo do trabalho que a gente tem feito no judiciário. A gente tem se preocupado muito no CAD com questões relacionadas à ampla defesa, devido processo legal, que são questões que evidentemente o judiciário se preocupa muito para garantir que as decisões tenham tido um rito razoavelmente correto do ponto de vista constitucional. Como julgar a grande quantidade de processos administrativos do direito econômico que acaba na Justiça? O seminário realizado pelo Centro de Estudos do Direito Econômico e Social, a JUF e outros órgãos, discutiu soluções para melhorar a qualidade e agilidade nos processos. O judiciário deve estar, sobretudo, preparado para enfrentar esses temas novos relacionados às novas tecnologias, à globalização, ao comércio internacional, de modo a trazer respostas rápidas, eficientes, seguras e que causem, sobretudo, tranquilidade àqueles que operam nesse sistema. A demora do judiciário por razões que todos nós conhecemos é algo que não é simples de ser diminuído. Se o judiciário pudesse ser mais célere, essa questão não seria tão grave. Mas nós sabemos que existe uma tradição no Brasil contenciosa, que faz com que o judiciário como um todo possua um grande atravancamento. Uma das possibilidades em debate é a criação de varas especializadas em direito econômico. A ideia de uma vara especializada é uma ideia bastante interessante. Não só talvez para temas relacionados à defesa da concorrência, para temas relacionados à regulação econômica em geral. São matérias que exigem uma especialização técnica muito grande. Muitas vezes você tem que lidar com questões relacionadas à economia do setor, às vezes até questões relacionadas a características técnicas do setor que beiram questões de engenharia, coisas desse tipo. E que uma vara especializada certamente ajudaria. Alguns acreditam que seria melhor uma especialização de vara, outros que poderia não necessariamente uma vara específica, mas uma competência específica para aquela vara. Outros demandam ainda uma competência logo originária nos tribunais, o que demandaria uma emenda constitucional. Eu entendo que a solução passa inicialmente pelo diálogo entre as várias instâncias, né, pelo CNJ, pelo CAD, pelos demais órgãos que atuam na concorrência. Para o final, eu acho que teve uma solução que consiga conciliar esses dois binômios, da celeridade e da questão técnica. Ao mesmo tempo, Pedro Caro, que integra a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais conhecida como OCDE, acredita que não existe uma fórmula pronta. Ele destaca que a solução que funciona para um país pode não ser o ideal para outro. A criação de um tribunal especializado em si não resolve os problemas. Há sistemas que funcionam muito bem a nível mundial com tribunais generalistas. Há sistemas que têm tribunais especializados que não funcionam tão bem. Porquê que é isto? Há um conjunto de fatores. As pesquisas da OCDE nesta área, que é essencialmente a justiça civil, indicam que a especialização em tribunais de comércio e económico são importantes, mas que a garantia de um processo de gestão de casos é fundamental. A adoção de tecnologias de informação é muito importante também. O treino do pessoal de apoio aos juízes também, por forma a deixá-los especializar nesse tipo de tarefas. E, por último, o próprio sistema de recursos tem que funcionar, porque os benefícios de um tribunal especializado a nível de velocidade e resolução podem ser negados por uma acumulação de recursos que depois atrasam a resolução efetiva do caso. O presidente da Associação dos Juízes Federais diz que o melhor caminho é a abertura de mais espaço para o direito econômico dentro dos tribunais. O judiciário pode contribuir com isso por meio de especialização de varas privativas ou especialização de varas de forma parcial e a mesma até a especialização do julgamento desses processos em tribunais recursais. Para isso nós não precisamos a criação de novas estruturas, mas uma organização administrativa que possa permitir que essa especialização sobre temas relevantes e importantes possam recair sobre juízes que se tornem qualificados e experientes, aptos para julgar essas demandas. E veja a seguir os prejuízos causados pela demora na aplicação das decisões judiciais. Em muitas situações, uma pessoa vê um lucro econômico, uma vantagem de entrar no judiciário. Não para buscar um direito, mas para postergar uma decisão. Em instantes, até já!
A aplicação das decisões judiciais envolvendo o comércio exterior leva uma média de 6 anos. O excesso de recursos também compromete o ponto final do litígio, o que acaba gerando prejuízos econômicos e perda de mercadorias. Diversidade, palavra que define bem o Brasil, ainda mais no ramo de negócios. Além da ampla extensão territorial, aliada ao clima temperado, que faz o agronegócio ser cada vez mais vantajoso para investidores, o Brasil também é um país com várias condições favoráveis à implantação de empresas e exportação de produtos. Mas com todas essas vantagens, o que falta então para ser um grande nome no cenário do comércio internacional? E qual a melhor estratégia nesta época de crise? Estas e outras perguntas foram debatidas no cenário sobre a judicialização do comércio exterior realizado em Brasília. Esse evento é extremamente útil porque dá uma oportunidade de um diálogo entre o Poder Judiciário e os vários agentes que atuam na defesa da concorrência, de agências reguladoras, Ministério Público, a Ordem dos Advogados, nossa anfitriã, e é muito importante para nós do Judiciário, no exame dos inúmeros casos submetidos à nossa apreciação, termos a noção das consequências de nossas decisões no dia a dia e nos impactos que podem causar no desenvolvimento econômico do país. Um dos pontos mais debatidos durante o seminário foi a demora da aplicação das decisões judiciais envolvendo o comércio exterior, uma média de 6 anos, o que acaba gerando prejuízos econômicos e perda de mercadorias. Mesmo que mais de 60% dos casos sejam resolvidos já na primeira instância, para o professor do Instituto de Ensino e Pesquisa, Paulo Furquim, é preciso criar mecanismos para evitar que empresas desrespeitem leis e processos em busca do lucro rápido. Realmente, em muitas situações, uma pessoa vê um lucro econômico, uma vantagem de entrar no judiciário. Não para buscar um direito, mas para postergar uma decisão, para ter um benefício que não tem nada a ver com o judiciário. E isso, de fato, a gente precisa corrigir. Uma das soluções apontadas para dar mais celeridade aos processos é a criação de varas especializadas. É uma defesa também da AJUF, é uma defesa que envolve governo, entidades empresariais, que a especialização de varas federais nesses assuntos de direito de comércio exterior, direito antitrust, direito da concorrência e assuntos de direito regulatório, pegando as agências regulatórias, discutindo o marco regulatório, é algo que vai trazer um aprimoramento da prestação jurisdicional às entidades, às empresas e ao próprio governo, ao próprio Poder Executivo, na execução das suas políticas públicas. Já o juiz do Tribunal Regional do DF, Antônio Cláudio Macedo Silva, defendeu a aplicação do modelo americano, em que muitos processos são resolvidos sem passar por julgamentos de primeira instância. Se aquela construção, aquela interpretação é vis-à-vis a prova e a regularidade do processo é permissível, é factível, então deve haver o que a Suprema Corte dos Estados Unidos denomina judicial deference. Deve o judiciário ter uma deferência à administração, porque se trata de respeitar a reserva de administração, assim como a reserva de jurisdição, a reserva de legislação, a reserva de administração. Ou seja, apesar da universalidade da jurisdição, o judiciário poder rever todos os atos de administração, mas eles estando legalmente e formalmente corretos, não se pode modificar uma lei ou um ato administrativo só porque não gostamos. Todas as sugestões debatidas vão ser levadas ao Conselho Federal. Todos os projetos que estão sendo discutidos aqui nesse seminário são projetos de aperfeiçoar esse trâmite processual, para dar mais satisfação para o judiciário de julgar as coisas, sendo partícipe relevante, e os empreendedores, a atividade econômica, de fato vão ver que o judiciário não é um entrave, mas sim um instrumento necessário e efetivo na defesa da política brasileira. A iniciativa que foi encampada pelo ministro Cueva é de a gente fazer surgir daqui um documento
que possa tramitar pelas esferas competentes e daí a gente ter a efetivação dessas varas especializadas. E veja a seguir o que diz a lei antitruste sobre a livre concorrência. O Constituinte 88 optou que o mercado brasileiro, que a economia fosse capitalista, ou seja, interessa ao Estado ter cada vez mais um número de concorrentes. Em instantes, até já! Punir práticas anticompetitivas que usam o poder de mercado para restringir a produção e aumentar preços, de modo a não atrair novos competidores ou eliminar a concorrência. São os princípios da lei antitruste. Você já ouviu falar nela? O repórter Márcio Adalto explica o impacto no direito econômico. Poder econômico e mercado, os pilares que sustentam a economia de um país. Ela, por sua vez, é movida pela produção e circulação de serviços. O desenvolvimento econômico de qualquer nação depende ainda de um mercado interno forte e estável. No Brasil, para regular este mercado, surgiu o direito econômico. A partir daí, foram criadas regras que determinam os limites entre disputas envolvendo empresas, bem como nos acertos feitos para a exploração do mercado. São normas, portanto, que tentam impedir a concorrência desleal, a manipulação de preços e mercado pelas corporações por meio da maior transparência e regulação do assunto. No Brasil, as normas estão definidas em leis, dentre as quais se destacam a Lei da Economia Popular e a Lei Antitruste. A política antitruste surgiu na América do Norte, precisamente no Canadá, e depois nos Estados Unidos, onde teve sua principal forma de expressão no início do século passado. Aqui no Brasil, virou lei em 1994. É uma política pública de intervenção do Estado na economia, que permite aos agentes econômicos exercerem plenamente sua liberdade, porém sem prejudicar a liberdade dos demais. Basicamente, ela busca promover a concorrência, a ampla concorrência, a livre iniciativa e efetivar os princípios do artigo 170 de uma forma minuciosa e combater, obviamente, as chamadas infrações contra a ordem econômica, que basicamente são as concentrações econômicas. Em linhas gerais, a lei antitruste estabelece a livre iniciativa. É um princípio da Constituição a ampla concorrência e a livre iniciativa. É uma opção que o Constituinte 88 fez, é instituir um sistema capitalista de mercado, ou seja, de concorrência. Isso não é ideologia, isso não é programa de governo, programa de partido político. Na verdade, o Constituinte 88 optou que o mercado brasileiro, que a economia fosse capitalista, ou seja, interessa ao Estado ter cada vez mais um número de concorrentes. Excepcionalmente, os agentes terão a sua liberdade restrita quando desrespeitarem o princípio geral da livre concorrência. É o que acontece com a formação de cartéis. Os cartéis afetam a livre concorrência. A concorrência é um valor protegido constitucionalmente no capítulo da ordem econômica. E os cartéis, uma vez formado um cartel num setor da economia, acaba afetando a livre iniciativa, acaba afetando o ingresso de novas empresas no mercado, prejudica a própria inovação tecnológica, na medida que um grupo acaba dominando determinado setor. Os preços ficam mais elevados. Os cartéis em obras públicas são um problema seríssimo que nós estamos enfrentando no Brasil. O Estado acaba pagando preços muito maiores do que aquele que ele deveria pagar, prejudicando com isso a capacidade de investimento em outros setores também essenciais. Por isso, os cartéis são um mal que devem ser combatidos e o Judiciário tem o seu papel nisso.
Em 2011 surge a nova Lei Antitruste, modificações que imprimiram agilidade e eficiência ao procedimento de análise de atos sob responsabilidade do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Uma das alterações mais importantes diz respeito à obrigatoriedade de autorização pelo CAD para a realização de aquisições, incorporações, fusões, consórcios, joint ventures ou outras formas de concentração que envolva grupos econômicos. Basicamente se mudou também a questão do controle de atos lícitos, como por exemplo fusão e incorporação. Porque um princípio basilar da lei antitruste é que ela combate não só o ato ilícito, mas também o ato lícito, porém que gera lesão. O Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência é composto pelo CAD e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O CAD tem poderes para aplicar sanções de natureza administrativa, cabendo ao Judiciário a atribuição quanto às responsabilidades civis e penais pelas práticas ilegais à concorrência. Além disso, apresenta pareceres acerca de fusões e grandes aquisições efetivadas pelas incorporações, bem como investigação quanto à prática de atos de potencial impacto negativo no mercado. A autarquia, CAD, localizada em Brasília, ela na verdade realiza essa atividade, né, de prevenção e repressão à concentração econômica e tem um importante papel. Deflagra procedimentos administrativos, postula busca e apreensão, que na verdade ela não tem o poder de diretamente busca e apreensão, mas representar ou requerer busca e apreensão em nível judicial. Então ela tem um importante papel na prevenção e na repressão. As decisões do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, bem como os papéis das agências reguladoras do comércio internacional, foram discutidas durante o seminário Os Desafios da Judicialização, da Defesa da Concorrência, da Regulação e do Comércio Internacional. O painel permitiu a visão do advogado, a visão do procurador federal que defende as agências reguladoras e culminou com a visão do magistrado, especialmente no aspecto relativo às concessões de liminares e os problemas que isso pode ocasionar ao próprio mercado, como por exemplo em relação às decisões do CAD. Então um painel muito rico que permitiu uma reflexão sobre um problema bastante delicado. Se decidiu aqui, depois de muito ter conversado, e eu digo uma decisão seria mais um consenso, e se busca justamente uma solução para essa questão. Nós sabemos que as decisões de comércio internacional, as decisões de direito econômico em geral e também de direito concorrencial, elas precisam obedecer o tempo econômico. Nenhuma empresa resiste a 10 anos, 12 anos de judicação de uma determinada causa. E justamente por isso, e para preservar também os princípios fundamentais do devido processo legal, é importante que se tente resolver essas questões. Garantir a livre concorrência e capacitar os agentes financeiros do país, bem como garantir o bom andamento de ações desenvolvidas pelos órgãos de fiscalização. Estes são os desafios do mundo jurídico que encontra no direito econômico um importante aliado para atravessar um momento crucial para o equilíbrio da balança comercial. Em função da crise econômica internacional, houve uma alteração significativa que está prejudicando, mas certamente, especialmente a agricultura, vai ser a nossa âncora para nós sairmos dessa crise. Na medida em que a justiça puder ser mais célere, mais técnica, ela será mais legítima, embora legal ela o é por definição, e nós teremos um benefício não só para as empresas, porque é errado pensar que o benefício para a empresa é para o dono da empresa. O benefício para a empresa é um benefício para o país, para o consumidor e para todos nós. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.